Bom dia a todos. Quero dizer da minha alegria de poder compartilhar com vocês desse momento de reflexão e poder falar neste evento na companhia de colegas tão capazes, tão capacitados, que têm contribuído para o movimento de educação cristã no Brasil de formas diferentes. Professora Inês, professor Fernando Abraão, doutor Guilherme, quem eu já tenho o privilégio de conhecer de outros eventos. Então, para mim é uma grande alegria poder estar com vocês nesse tempo de conversa e neste tempo de reflexão. Esse é o objetivo de um fórum, não é? O fórum é um tempo de conversa. E eu espero que a gente tenha oportunidades de trocar ideias pelos corredores enquanto a gente passa esse dia juntos aqui. Eu estou dizendo isso para dizer da minha alegria que será, eventualmente, saber das reflexões que a minha palavra com vocês provocou em vocês durante o tempo em que vocês me ouviam. Então, eu espero mesmo que a gente tenha uma oportunidade de conversa. E eu ficaria muito feliz se, no caminho para o almoço, ou durante os intervalos, você pudesse me dizer, olha, aquilo que você falou, assim, eu tinha pensado nesse aspecto, e eu acho que isso aqui estava correto, mas isso aqui não está muito, não, eu discordo desse negócio aqui. Ou então, olha, isso que você falou ali me fez refletir sobre algumas coisas que eu não tinha pensado antes. Isso é importante para nós, para que nós, de alguma forma, possamos criar aquilo que a gente costuma chamar de uma massa crítica mais unitária, não é, no meio deste movimento, a fim de que a gente possa oferecer uma contribuição que seja mais forte e mais significativa a este campo da educação cristã. Então eu quero agradecer a Renata, de maneira muito especial, Renata, e transmita o abraço aos demais organizadores desse evento, pelo convite que me foi feito. Me sinto muito honrado, viu, de estar aqui com vocês, e espero que o nosso tempo de conversa traga contribuições significativas para nosso tema ou nossa temática durante o dia de hoje. Pois bem, o assunto deste fórum é a relação entre corrupção e educação. Esse é o assunto sobre o qual nós vamos conversar durante todo o dia de hoje. Os preletores vão tocar nesse assunto de alguma forma. E o tema que eu estou dando à minha palestra, que é a palestra de abertura deste fórum, é este que aparece aí: a corrupção humana e a educação cristã. E o que eu quero fazer é levantar algumas reflexões sobre a relação entre corrupção e educação. Eu tenho a expectativa de construir, de alguma forma, uma cama. Cama não seria bom nesse dia friozinho, né? Que o pessoal ia querer dormir, né? Mas um terreno no qual a gente possa pisar para começar as nossas conversas sobre a relação entre corrupção e educação no dia de hoje. Então, num certo sentido, o que eu vou fazer é estabelecer um pressuposto fundamental que eu acredito deve nortear o nosso pensamento quando a gente está pensando sobre essa questão, que é a relação entre corrupção e educação. E eu quero começar dizendo um pouco, ou dando a minha opinião sobre a maneira como eu acredito que essas duas coisas são pensadas nos dias atuais, ou qual é a compreensão que se tem em geral sobre a relação entre corrupção e educação. Obviamente, corrupção e educação são duas ideias muito populares no nosso país, nos nossos dias, na atualidade. E eu acho que, em geral, esses dois assuntos não apenas são populares, mas eles são pensados de maneira relacionada. Existe uma determinada compreensão sobre a relação entre corrupção e educação nos nossos dias. De modo geral, corrupção é a ideia pela qual a nossa condição social costuma ser descrita nos dias atuais. Eu sou relativamente novo, eu tenho 36 anos, nasci em 1982, e eu não sou um estudioso profundo da história do nosso país, embora goste de estudar a história do Brasil. Mas eu acredito que nunca houve um tempo na história do nosso país onde a consciência da nossa miséria enquanto nação esteve tão presente quanto está nos nossos dias.
há um desânimo generalizado em relação à condição social do Brasil. E a nossa condição, muitas vezes, é descrita em termos de corrupção na mentalidade popular. Ou seja, a ideia de que o Brasil é um país corrupto é uma ideia que tem tomado conta da mente das pessoas cada vez mais nos nossos dias. Esse conceito, portanto, de corrupção, ele é usado frequentemente como um meio de descrever a nossa condição atual. E quando nós temos percepção da nossa condição atual e percebemos que ela é ruim, é próprio do ser humano cuja esperança está plantada no seu coração, procurar encontrar caminhos de superação dessa condição atual. Então, quando a gente percebe a nossa situação de miséria, a gente não fica paralisado esperando para ver o que vai acontecer, mas a gente sempre fica procurando respostas, tentando entender o que é que poderia ser um caminho para solucionar o problema da corrupção, da miséria na qual nós estamos envolvidos. E é nesse momento que surge, então, a educação. Em geral, as pessoas pensam na educação em termos de ser a educação a solução para o problema da corrupção. Então, essa é, em geral, a relação que se estabelece na mentalidade popular. Corrupção é a maneira como as pessoas definem a nossa condição atual. E educação é, em geral, o meio ou o caminho apontado como um dos caminhos mais possíveis para a solução deste problema da educação, ou da corrupção. E eu creio que isso é comum tanto na mentalidade popular, quanto na atmosfera política e na atmosfera acadêmica. As pessoas pensarem na educação como o caminho efetivo de solução para o problema da corrupção. Na minha tese de doutorado, eu estudei um pouco do planejamento educacional no Brasil. Mais especificamente, o período que cobre os 2 primeiros planos nacionais de educação. O plano de 1962, que é o primeiro plano, e o plano de 2001, que é o segundo plano. Nós estamos na vigência do 3º Plano Nacional de Educação. E uma das coisas que eu percebi na minha pesquisa e apontei foi exatamente esse fato de que a dimensão pedagógica, a educação na vida da nossa nação, carrega certos ares de messianismo. Ou seja, as pessoas depositam sobre a educação a expectativa de que ela vá nos livrar do estado de corrupção no qual nós estamos envolvidos. Deixe-me citar apenas um exemplo do messianismo no qual a educação costuma estar envolvido no nosso país. No ano de 1962, quando o primeiro Plano Nacional de Educação foi elaborado, por ocasião da entrega do plano às nossas casas de lei, o presidente do Conselho Federal de Educação, que era na época o professor Deolindo Couto, fez um discurso de entrega do plano às nossas casas de lei. E dê uma olhada nesse trecho do discurso do professor Deolindo Couto, por ocasião da entrega do plano, e note como há uma expectativa messiânica, uma expectativa até redentiva, eu diria, nesse discurso de tom de natureza religiosa. O professor Deolindo Couto diz: se o governo da República, imbuído como Estado o desejo de colaborar na sua execução, e se os nobres congressistas delegados do povo estiverem de acordo em fazer esta modificação, ele estava defendendo uma modificação no orçamento da União no ano de 1963, para, de alguma forma, contemplar as decisões do plano de 62. E ele está dizendo, se nós fizermos essa alteração no orçamento, veja como é que essa expectativa de redenção está presente. Ele diz, ter-se-á dado um grande passo no caminho da redenção cultural do povo brasileiro.
Percebe como é que esta é a relação entre corrupção na mente do povo brasileiro? Há em nossa mentalidade popular e até política e acadêmica esse entendimento da relação entre educação e corrupção, na qual a primeira é sempre vista como o caminho de solução para a segunda. O objetivo da minha palestra é exatamente refletir um pouco sobre essa relação à luz da palavra de Deus, à luz de uma perspectiva cristã. E o que eu gostaria de fazer nesta manhã, iniciando este fórum com vocês, é questionar, é um questionamento, se na perspectiva cristã nós poderíamos conceber esta relação como geralmente ela é concebida, ou se nós precisaríamos qualificar a educação para concebê-la como um caminho para a melhoria da nossa condição social. Em outras palavras, a pergunta que eu quero responder é a seguinte: à luz de uma visão cristã do mundo e da vida, pode a educação, sem qualificativos e vista como um fim em si mesmo, ser vista como caminho para o combate à corrupção em nossa nação? Essa é a pergunta. Pode a educação, sem qualificativos, vista como um fim em si mesmo, ser vista como a solução para o problema da corrupção em nosso país? E eu creio que nós precisamos começar a responder essa pergunta, percebendo que, na verdade, o X da questão é uma questão de pressuposto. Ou seja, nós precisamos, para responder essa pergunta sobre a educação, pensar um pouco na maneira como nós compreendemos a natureza da corrupção humana. Porque a maneira como nós entendemos a natureza da corrupção humana será definitiva na maneira como nós compreenderemos a educação como solução para esta corrupção ou para este problema. Ou seja, deixa eu usar aqui uma analogia médica com a qual você já está bastante acostumado, para dizer que a condição mais importante para dizer qual é o tratamento melhor para uma enfermidade é conhecer exatamente qual é a enfermidade com que alguém está. É por isso que quando você chega num consultório de um bom médico e diz a ele: olha, eu estou sentindo dores aqui, eu estou sentindo dores ali. Se ele for um bom médico, provavelmente você vai sair de lá com uma série de pedidos de exame. E você vai, e ele vai dizer a você: olha, faça todos esses exames e volta aqui, e aí então eu vou dizer a você o que você precisa fazer. Qual é o pressuposto com o qual esse médico está trabalhando? É que o tratamento correto depende de uma compreensão adequada de qual é o problema. Ou você entende bem qual é a natureza da enfermidade que se tem, ou então você não tem condição de tratar aquela enfermidade de maneira adequada. Ou você até tratará aquela enfermidade de alguma forma, mas você vai dar um remédio inferior a uma doença que é, na verdade, superior. Então, na verdade, nós precisamos começar a resposta à nossa pergunta, sabendo que a resposta a ela é uma questão de pressuposto. E no meu entendimento, quando nós afirmamos que a educação, sem qualificativos, como um fim em si mesmo, é a solução para o problema da corrupção humana, nós temos um problema de diagnóstico. Por quê? Simples. Porque o pressuposto com o qual nós estamos trabalhando, consciente ou inconscientemente, quando nós dizemos a educação, sem qualificativos, como um fim em si mesmo, vai solucionar o problema da corrupção, é o pressuposto de que a corrupção humana é um elemento exclusivamente externo, ou seja, uma questão de hábito, uma questão de comportamento, que pode ser solucionado por meio do aprendizado de determinados hábitos, de determinados comportamentos por um indivíduo. Ou seja,
Quando nós assumimos essa perspectiva messiânica da educação, geralmente nós estamos trabalhando com o pressuposto de que o homem seria, por natureza, bom, ou então, por natureza, neutro, nem bom, nem mal, e que ele se torna mal ou bom pelas influências sociais que ele recebe. Então é por isso que, em geral, as pessoas dizem: eu confio na educação, eu acredito na educação, porque elas estão trabalhando com o pressuposto de que o homem é o que é um sujeito corrupto, por causa das influências sociais ou externas que ele recebe. Se eventualmente ele recebesse outras influências externas, se ele tivesse colocado em outro ambiente, então ele teria interiorizado valores, princípios, comportamentos e hábitos diferentes. Bem, não é preciso ser doutor em educação para saber que, em grande medida, a educação contemporânea trabalha com esse pressuposto que ela herdou do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, que defendeu de maneira muito clara a bondade natural do homem, que atribuiu à civilização a responsabilidade pela origem do mal na vida do indivíduo. Então, para Rousseau, o homem era bom, e ele se tornava mal porque a sociedade o fazia assim, fazia isso com ele, e que sugeriu a consideração da liberdade total do indivíduo como o caminho ideal para a educação. Se você ainda não leu o Tratado de Educação de Rousseau, você precisa fazer isso. Ele se chama O Emílio. É importante ler esse texto. E a proposta pedagógica de Rousseau em O Emílio é absolutamente curiosa. E ela vai estranhar a maioria de nós aqui. Veja o que Rousseau diz em um trecho do Emílio. Ele diz assim: proposta de Rousseau para como educar de maneira adequada uma criança. Lembra? Uma criança é por natureza boa, a sociedade é que corrompe esta criança. E aí vem então Rousseau e diz: o que a gente deveria fazer então, idealmente? O único hábito, diz Rousseau, que se deve deixar a criança adquirir é o de não contrair nenhum. Esse é o único hábito, ou seja, não contrair nenhum hábito. Que não a ponham mais sobre um braço do que o outro. Que não a acostumem a dar uma mão mais do que a outra, a dela fazer uso mais amiudado, a querer comer, dormir, a agir nas mesmas horas, a não poder ficar sozinha de dia ou de noite. Preparai de longe o reinado de sua liberdade e o emprego de suas forças, deixando a seu corpo o hábito natural, pondo-a em estado de sempre senhora de si mesma, e fazendo em tudo sua vontade, logo que tenha uma. Essa é a proposta pedagógica de Rousseau. Ou seja, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, na verdade, se nós o deixássemos desenvolver sem nenhuma interferência social, a partir apenas de suas condições naturais, então esta criança seria uma criança diferente. Vejam bem, irmãos, se nós partirmos da premissa, do pressuposto, de que a corrupção é um elemento exclusivamente externo, uma questão de hábito e de comportamento apenas, que é interiorizada por esse indivíduo exclusivamente em virtude da influência do meio social, então faz todo sentido acreditar que a educação é o Messias. Faz todo sentido acreditar que a educação, sem qualificativos, vista como um fim em si mesmo, é a solução para o problema da corrupção humana. Mas nós somos cristãos. E como cristãos, afirmamos que a autoridade em termos de revelação de Deus ao homem sobre a natureza da realidade e a natureza do homem é a Escritura Sagrada e não a nossa observação, é a palavra de Deus. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: seria esta premissa, a premissa de que a corrupção é meramente externa, uma questão de hábito que é interiorizada pelo indivíduo por meio do ambiente social,
uma premissa cristã? O que a Bíblia ensina sobre a corrupção humana? E o que eu quero mostrar para vocês agora é exatamente isso. Discutir um pouco com vocês qual é o ensino bíblico a respeito da natureza e da origem da corrupção humana. Bem, quero começar a minha apresentação do ensino bíblico sobre esse assunto, dizendo que a Bíblia não ignora, em primeiro lugar, o impacto do meio social sobre a nossa moralidade, ok? Porque a princípio, você me ouvindo, pode ser que você tenha pensado assim, será que esse pastor acha que a corrupção da sociedade não tem absolutamente nenhuma influência sobre a vida do indivíduo? É óbvio que não é isso que eu penso, e é óbvio que não é isso que a própria Bíblia pensa. A Bíblia é muito clara, a palavra de Deus é muito clara ao afirmar a verdade de que o meio social, o ambiente social, impacta de alguma forma as escolhas morais do indivíduo. E eu creio que há duas exigências básicas que Deus faz no seu relacionamento conosco, que deixam isso muito claro. Então, veja, minha primeira afirmação é: qual é o ensino bíblico sobre a corrupção humana? Primeira coisa que a Bíblia diz é que existe influência do meio social sobre a formação da nossa moralidade. E eu quero comprovar isso biblicamente, chamando a sua atenção para o fato de que na relação de Deus conosco, existem duas exigências que Ele faz, que só fazem sentido se isso for verdade. A primeira exigência que Deus faz é a exigência de que nós tomemos cuidado com ambientes corruptos. A Bíblia é muito clara nisso, ela é muito clara em dizer isso. Por exemplo, existem alguns imperativos dados por Deus ao povo de Israel, por ocasião da entrada do povo de Israel na terra prometida, onde isso fica absolutamente evidente. Deixa eu mostrar para vocês Deuteronômio capítulo 7, versos de 1 a 4. Acompanhem comigo a orientação que Deus dá ao povo de Israel quando o povo vai entrar na terra prometida. Veja, você pode ficar chocado a princípio, existe uma questão apologética que a gente vai ter que resolver depois, mas não é o objetivo dessa palestra, tá bom? Porque as ordens de Deus são duríssimas nessa ocasião. Mas a questão para a qual eu quero chamar a sua atenção é para o princípio. Por que Deus faz isso? Veja as ordens. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, isso Moisés pregando para o povo que está entrando na terra prometida, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, agora vem a ordem, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, nem darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Essa é a ordem que Moisés dá, quando o povo de Israel está para entrar na terra prometida. Está dizendo, olha, vai ter um monte de gente lá, você vai chegar lá, Deus vai entregar todo mundo na sua mão, vocês vão destruir todo mundo, ok? Não vão manter nenhum tipo de vínculo de intimidade com eles. Como eu disse, tem uma questão apologética aqui que nós podemos conversar sobre ela depois, ok? Mas agora, preste atenção no princípio. Por que Deus mandou fazer isso? Qual é a razão da ordem? E aí Moisés diz, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós. Prestou atenção nessa ordem divina? Por que Deus dá essa ordem? Porque Ele sabe que ambientes corruptos podem
ter influência sobre as nossas escolhas morais. Deus deu essa ordem ao povo de Israel porque Ele sabe que ambientes corruptos são instrumentos de corrupção. O apóstolo Paulo afirmou isso em termos de princípio em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, num versículo que vocês conhecem bem. Paulo diz que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. E é por isso que, se você ler o livro de Provérbios, principalmente no primeiro capítulo, você vai enxergar inúmeras orientações para que o homem sábio não ande na companhia do homem insensato, não ande na companhia do homem ímpio. Qual é o pressuposto que embasa essa ordem divina? O pressuposto de que o ambiente social tem alguma influência sobre a nossa moralidade. Mas preste atenção, a Bíblia mostra que Deus não apenas exige que nós tomemos cuidado com ambientes corruptos, mas Ele sabe tanto da influência que os ambientes externos têm sobre nós, que Ele exige que nós criemos ambientes saudáveis de convívio. Deus sabe tanto que aquilo que nós somos externamente influencia em certa medida aquilo que nós somos internamente, que Ele diz ao seu povo assim: vocês não têm apenas que evitar ambientes ruins, vocês não têm apenas que evitar ambientes corruptos, para que vocês me sirvam de maneira adequada, para que vocês sejam, no homem interior, pessoas que servem a Deus de maneira adequada, vocês precisam construir ambientes saudáveis externamente. Por exemplo, a carta aos Hebreus foi escrita por alguém que nós não sabemos quem é, a um grupo de cristãos que estava debaixo de sofrimento, debaixo de perseguição, e estava, portanto, pensando em retornar à sua antiga religião, que era o judaísmo. E naquela carta aos Hebreus, há várias informações, várias sugestões daquilo que aqueles irmãos nossos deveriam fazer para permanecerem firmes diante das oposições que eles estavam sofrendo. Existem muitas orientações sobre aquilo que eles deveriam crer, mas preste atenção, existem orientações sobre o ambiente no qual eles deveriam viver. Por exemplo, no capítulo 10, versos 24 e 25, nós lemos o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você está prestando atenção no que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está escrevendo que o livro está sendo escrito aqui para um grupo de pessoas que está tendendo ao desânimo, tendendo a ceder no coração àquilo que estão ouvindo fora. E a orientação do autor da carta aos Hebreus é: criem um ambiente saudável de convívio. Porque a firmeza interior de vocês, em certa medida, é influenciada pelo ambiente externo no qual vocês vivem. Então, eu quero começar a minha exposição da compreensão bíblica sobre a corrupção humana, dizendo que a Bíblia considera o fato de que o ambiente social influencia as nossas decisões morais. Ou seja, um ambiente corrupto influencia as decisões morais de um indivíduo em direção à corrupção. Um ambiente saudável influencia as decisões morais de um indivíduo em direção à vontade de Deus. Mas prestem atenção. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma a verdade de que há uma influência externa sobre aquilo que nós somos, a Bíblia jamais reduz a corrupção humana à dimensão exterior. A Bíblia jamais faz isso. Para a Bíblia, a corrupção humana nunca é apenas uma questão que foi introduzida de fora para dentro.
Ao invés disso, eu quero mostrar isso a vocês através de um embate que Jesus teve com um grupo de pessoas. A Bíblia enfatiza a nossa dimensão interna no que diz respeito à corrupção, tanto quando ela descreve a natureza da corrupção humana, quando ela descreve a origem da corrupção humana. Se você já leu a Bíblia alguma vez, sabe que Jesus teve uma briga muito grande com um grupo de pessoas na sua época que fazia parte da liderança religiosa do povo de Israel, ou do judaísmo da época. Eram os fariseus. Jesus tinha um embate constante com essas pessoas. E a pergunta é, por que Jesus brigava com essas pessoas? Por que Jesus tinha um embate com esse grupo religioso da época, que era os fariseus, os adeptos do farisaísmo, não é? Agora a palavra ganhou até uma conotação pejorativa, mas na época não tinha uma conotação pejorativa como esta palavra tem na nossa cultura atualmente. Depois eu sugiro você que você vá à Bíblia, e que você vá aos textos em que esse embate entre Jesus e os fariseus é descrito. E sabe o que você vai perceber? Que o embate de Jesus com os fariseus girou exatamente em torno desta questão sobre a qual nós estamos conversando agora. Sobre qual é a natureza da corrupção humana e qual é a origem da corrupção humana. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse embate no Novo Testamento, nós percebemos que os fariseus tinham uma visão extremamente superficial sobre a natureza da corrupção humana. Ou seja, eles tinham uma visão, uma definição muito superficial do que era a corrupção humana. E talvez, em categorias mais contemporâneas, nós podemos dizer que os fariseus eram meio behavioristas, ok? Poderíamos dizer que eles eram comportamentalistas, ou seja, eles compreendiam a corrupção humana, na cabeça dos fariseus era assim, como se ela fosse uma questão fundamentalmente exterior, relacionada aos nossos hábitos, relacionada ao nosso comportamento. Se alguém perguntasse para um fariseu, com o que tem a ver a corrupção do homem? Um fariseu possivelmente diria, a corrupção do homem tem a ver com aquilo que ele faz. Exclusivamente? Sim, exclusivamente com aquilo que ele faz. E Jesus fez questão de contrariar, de confrontar esses homens do passado com respeito à compreensão que eles tinham sobre a natureza da corrupção. Por exemplo, Jesus fez isso de maneira fantástica, no primeiro sermão público que Jesus pregou, e que ficou conhecido como o discurso inaugural do seu ministério, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, por causa do lugar onde Jesus pregou esse sermão. Nesse sermão, num dos trechos dele, Jesus faz uma interpretação dos mandamentos do Antigo Testamento. E é muito interessante que a interpretação que Jesus faz dos mandamentos é uma interpretação que contraria exatamente esse entendimento regular de corrupção da época, que se afinava com o entendimento de corrupção dos fariseus. E ao fazer isso, preste atenção, Jesus aprofunda significativamente a compreensão que nós deveríamos ter sobre a natureza da corrupção humana. Você conhece o texto? Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Quando Jesus está dizendo aqui, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele não está citando a Bíblia, ok? Ele não está citando o Antigo Testamento. Todas as vezes que Jesus citava o Antigo Testamento, qual era a fórmula que ele usava? Está escrito. Essa era a fórmula que ele usava. Quando ele diz aqui, ouvistes o que foi dito aos antigos, ele está se referindo à interpretação que os fariseus faziam do mandamento. E qual era a interpretação?
era que o mandamento era quebrado por meio de uma atitude externa. Ou seja, quando a lei de Deus diz não matarás, você só quebra esse mandamento se eventualmente você tirar a vida de alguém, literalmente. Levar alguém a passar de uma desta para uma melhor, usando um eufemismo. Ouviste o que foi dito? Jesus disse: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento de fogo. E aí vem a contraposição de Jesus: eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, burro, estará sujeito ao inferno de fogo. E ainda, ouvistes o que foi dito? Não adulterarás? Ou seja, vocês ouviram a interpretação que os fariseus, os antigos, deram desta passagem? Para eles, você quebra esse mandamento na dimensão exterior, quando se deita com uma mulher que não é a sua, ou com um homem que não é seu. E Jesus então diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, o que Jesus faz aqui é algo extremamente significativo, porque é propor uma nova anatomia da corrupção humana, que aprofunda o entendimento popular da época a respeito desta mesma natureza, que estava afinada com o entendimento dos fariseus. E o que Jesus faz aqui é basicamente mostrar que, preste atenção nisso, a corrupção humana não se resume à dimensão externa, não se resume à dimensão comportamental, habitual, que já era percebida pela definição popular. Mas a corrupção humana, na visão de Jesus Cristo, inclui também a dimensão interna, que era ignorada por aquela compreensão. É como se Jesus estivesse dizendo aqui: quando vocês pensam em corrupção, vocês se limitam a pensar naquilo que as pessoas fazem. Jesus está dizendo: vocês deveriam continuar pensando em corrupção nos termos daquilo que as pessoas fazem, mas vocês também deveriam pensar em corrupção em termos daquilo que as pessoas são. Corrupção não é apenas alguma coisa que a gente faz. Corrupção é, em primeiro lugar, alguma coisa que a gente é. Corrupção não tem a ver apenas com as nossas atitudes externas. A corrupção tem a ver com o estado ou a condição interior de cada ser humano depois da queda de Adão. Então, o que Jesus está fazendo aqui é ampliar um pouco a visão que se tinha de corrupção, para dizer: é um equívoco pensar em corrupção apenas externamente. Corrupção é alguma coisa que envolve a nossa exterioridade, aquilo que a gente faz, mas envolve também aquilo que a gente é, envolve a nossa interioridade. E a razão pela qual Jesus propõe esse entendimento mais amplo da natureza da corrupção humana, tem a ver simplesmente sobre a compreensão, ou com a compreensão que Jesus tinha da origem da corrupção humana, que é a segunda coisa na qual Jesus vai contrariar os fariseus durante o seu ministério. Como eu disse a vocês, os fariseus eram comportamentalistas, não é? Eles acreditavam que corrupção era só uma questão externa, que tem a ver com comportamento, que tem a ver com os hábitos, e que se alguém é um corrupto, ele é porque faz corrupção. Uma vez, eles viram os discípulos de Jesus comerem numa refeição,
E eles perceberam um detalhe, que os discípulos de Jesus haviam se esquecido de cumprir um ritual comum da lei do Antigo Testamento. Qual era o ritual comum? Lavar as mãos. Esse era um hábito, era um comportamento que era muito comum no judaísmo antigo, que tinha a ver com a higiene, obviamente, mas que tinha também uma natureza espiritual. Porque tinha a ver com a condição, a nova condição que o povo de Deus tem de povo purificado. Então é por isso que os judeus não comiam com as mãos sujas. Não era só por uma questão de higiene, era também por isso, mas era por uma questão de declarar o seu novo estado, a sua nova condição espiritual. Os fariseus perceberam isso, e aí então foram correndo acusar os discípulos de Jesus, dizendo: olha aí, ó, essa cambada de corrupto aí não lava as mãos para comer, isso os torna corruptos. O que eles fazem? E então, nessa ocasião, Jesus toma a palavra para defender os seus discípulos, não apenas porque, não porque eles merecessem isso, mas porque eles estavam do lado da verdade naquela ocasião. E Jesus diz o seguinte aos fariseus: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? É isso mesmo que você está entendendo que Jesus está falando aqui. É isso mesmo. Jesus está dizendo olha, aquilo que você come vai ser digerido pelo seu estômago e depois vai virar fezes. Ok? É isso que Jesus está dizendo. Vocês não estão entendendo isso? Vocês estão achando que o que corrompe o ser humano é aquilo que entra dentro dele? Mas, e aí ele continua, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso o que contamina o homem. Porque do coração, diz Jesus, procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, e ele encerra dizendo: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Irmãos, essa é uma passagem fenomenal, porque nela Jesus não apenas critica, mas Jesus vira do avesso o entendimento popular da época a respeito da corrupção humana, que encontrava sua base no pensamento dos fariseus, que eram os inimigos mais diretos de Jesus naquela ocasião. Veja, Jesus já havia ensinado que a nossa corrupção não tem a ver apenas com aquilo que nós fazemos, mas também tem a ver com aquilo que nós somos. Agora, o que ele está ensinando é que, se é verdade que existe influência daquilo que nós fazemos externamente sobre o que nós somos internamente, influência, a via inversa da relação é bem mais fundamental. A relação daquilo que nós somos internamente com aquilo que nós fazemos externamente não é apenas uma relação de influência, é uma relação de determinação. E essas palavras estão sendo usadas aqui de maneira propositada. Aquilo que nós somos externamente, fazemos externamente, influencia aquilo que nos tornamos internamente. Mas aquilo que nós somos internamente não influencia só o que nós fazemos externamente. Aquilo que nós somos internamente, diz Jesus, determina aquilo que nós fazemos externamente. Veja, o que eu estou querendo que você entenda de maneira clara, e eu acho que esse é um pressuposto fundamental, é que para Jesus, aquilo que nós somos pode carregar algumas marcas do que nós fazemos. Mas o que nós fazemos é uma continuidade inequívoca daquilo que nós somos. Em outras palavras, bem simples, nós não funcionamos de fora para dentro.
O que Jesus está dizendo é: nós funcionamos de dentro para fora. A nossa dimensão exterior é, na verdade, um reflexo da nossa dimensão interior. Como declara, por exemplo, a sabedoria de Provérbios, em Provérbios 27, verso 19, no qual nós lemos que, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E agora você entende por que é que Provérbios capítulo 24, ou capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Ou seja, se você tiver que escolher alguma coisa, para então tratar esse algo de maneira cuidadosa, escolhe a sua interioridade, escolhe o seu coração. E qual é a razão dada por Provérbios? Porque dele procedem as fontes da vida. É porque a nossa dimensão externa é apenas um resultado da nossa dimensão interna. É por isso que Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque se você toma cuidado com os hábitos e comportamentos, mas não toma cuidado com o coração, você pode ter alguma melhoria externa, mas não vai ter uma resolução definitiva. Agora, se você cuida do coração, e o coração é de alguma forma transformado, então todo o restante da existência, toda a nossa interioridade sofre as consequências daquilo que aconteceu na dimensão interna ou no nível do coração. Então, de modo geral, o que a Bíblia afirma sobre a corrupção humana? Para nós tentarmos fechar o pressuposto bíblico nesta manhã. Em resumo, o ensino bíblico não corrobora a ideia de que o homem é um mero produto do meio. Não é esse o ensino bíblico. A Bíblia, veja bem, ela não nega a influência do ambiente sobre as nossas escolhas morais. Ela não nega. Mas ela não reduz a determinação das nossas escolhas morais a essa influência. José do Egito e Daniel na Babilônia estão aí para mostrar que um ambiente corrupto não necessariamente cria pessoas corruptas. José do Egito e Daniel na Babilônia são exemplos disso. Por outro lado, os filhos de Samuel também exemplificam que um ambiente de retidão não pode oferecer plena segurança de moralidade sadia. Os filhos de Samuel cresceram em um ambiente de retidão. Mas isso não significa que eles andaram nos caminhos que o pai deles ensinou para eles. Eles abandonaram, eles rejeitaram, eles negaram aquilo que havia lhes sido ensinado. Então, usando as palavras do teólogo holandês Anton Hoekman, nós poderíamos dizer que, à luz da Bíblia, o ambiente pode até ocasionar a corrupção, mas não o causa. A raiz do pecado é mais profunda. Ela está no coração do homem. E é finalmente a corrupção de nossa relação com Deus, a causa da corrupção de nossa relação com o próximo e a causa de nossa relação com o mundo. Então nós começamos a nossa palestra dizendo, geralmente quando nós pensamos na relação entre educação ou corrupção e educação, nós pensamos na corrupção como a nossa condição social e na educação como a solução para essa condição. Então, o que se diz é, a educação é o caminho para a solução do problema da corrupção. E eu disse então que a minha pergunta nesta manhã, nesta primeira palestra é, à luz de uma perspectiva cristã, nós podemos dizer que a educação sem qualificativos e vista como um fim em si mesmo, é um caminho para a solução da corrupção humana? Eu disse, veja bem, há uma questão de pressuposto aí. Se você acreditar que o ser humano é um ser humano bom ou neutro, que é meramente influenciado de fora, ok, você pode dizer
que a educação que você criar externamente vai determinar aquilo que ele será internamente. E, portanto, você pode defender a bandeira de que a educação, sem qualificativo nenhum, vista como um fim em si mesmo, é a solução para o problema da corrupção. Ela pode se tornar o seu Messias. Mas se você redefinir os termos da natureza da corrupção humana e perceber biblicamente que corrupção não é apenas alguma coisa que a gente faz, mas é alguma coisa que a gente é, e que na relação entre o que a gente faz e o que a gente é determina o que a gente faz. Ou seja, nós vivemos nesse universo de corrupção fundamentalmente porque nós somos pessoas corruptas. Então você não pode defender a bandeira de uma educação sem qualificativos nenhum, vista como um fim em si mesmo, como um caminho para a solução da corrupção humana. Então, de posse desse novo pressuposto, nós podemos voltar para a pergunta inicial e perguntar: seria a educação sem qualificativo nenhum a solução para o combate à corrupção e a formação de pessoas moralmente saudáveis? A resposta cristã é não. Eu sei, talvez você quisesse vir aqui, assim, um negócio meio, vamos lá pessoal, educação e tal, e a primeira palestra tem um cara dizendo, não, calma, veja bem, eu não estou com isso negando a importância da educação para a construção de uma sociedade mais justa. Eu não estou negando. O que eu estou fazendo é, em primeiro lugar, rejeitando a idolatria da educação. É isso que eu estou fazendo. É isso mesmo. O que eu estou querendo dizer a vocês nesta manhã é que não convém aos filhos de Deus depositar a sua esperança definitiva de redenção em outra coisa que não o Senhor Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso em relação à educação, na linguagem bíblica, o que nós estamos criando é um ídolo. Nós estamos acreditando que outra coisa que não o Senhor Jesus Cristo pode solucionar os problemas definitivos, ou definitivamente solucionar os problemas finais da corrupção humana. Quero lembrar você do Salmo de número 146, que fala exatamente sobre o risco que temos de criar expectativas de redenção fora da ação sobrenatural do Senhor. Salmo 146 diz: aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E aí vem agora a orientação do salmista: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Quer confiar em alguém? Confia no Senhor. Não acredite que absolutamente nada possa trazer uma solução plena e definitiva para este problema. Então eu estou, em primeiro lugar, sugerindo que nós rejeitemos a idolatria da educação. Mas estou, em segundo lugar, sugerindo que nós atribuamos à educação o seu lugar devido, que é o de meio e não de fim. A educação certamente pode contribuir para que nós vivamos em uma sociedade moralmente mais saudável. Mas preste atenção, talvez esse seja o coração da minha palestra para você nessa manhã. A questão não é se nós temos ou não temos educação. A questão é que tipo de educação a gente tem.
Porque às vezes a gente parece acreditar que só o fato de ter educação soluciona os problemas da corrupção humana. E aí, o que o homem precisa é de educação. Veja, eu sei que o homem precisa de educação, mas a gente não pode parar aí. Porque existe educação para o bem, mas existe educação para o mal. Por isso a pergunta não é se existe ou não existe educação, se temos ou não se temos educação. A pergunta é um pouco mais profunda. A pergunta é: que tipo de educação nós temos? E aqui vai a minha afirmação final desta manhã. Por causa da real natureza e da origem da corrupção humana, somente a educação cristã, somente aquela que leva Deus em conta, que se fundamenta em sua palavra e que visa aplicá-la ao coração das pessoas, pode promover efeitos permanentes na construção de uma sociedade moralmente saudável. Somente. Sem levar Deus em conta, preste atenção nisso, nós permanecemos em um círculo vicioso, no qual é impossível oferecer respostas morais permanentes. Tem um monte de gente tentando, falando de educação com valores, educação com princípios, mas tentando deixar Deus de fora da equação. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus não estiver presente na equação desde o começo, tentar salvaguardar lugar para moralidade permanente é ilusão. Como nos mostra o diálogo de Rousseau no Emílio, com o qual eu quero encerrar a minha reflexão nesta manhã. Obviamente, os interesses de Rousseau em o Emílio, ao usar esse diálogo, são bem diferentes dos meus interesses. Mas eu estou retirando-o de lá e remoldurando-o aqui na nossa conversa, para que você perceba como ele ilustra que tentar salvaguardar moralidade sem Deus é mera ilusão. Na página de número 74 e 75, da edição do mestre, da edição de o Emílio, que nós temos publicado em português, nós encontramos esse diálogo bastante interessante, que mostra como tentar salvaguardar moralidade sem Deus é uma tentativa ilusória. Rousseau diz que o mestre pergunta para a criança, ou diz para a criança: não se deve fazer isto. Essa é uma afirmação de natureza moral. E aí então a criança, aquele aluno mais perspicaz, pergunta ao mestre: e por que não se deve fazer isto? O mestre responde: porque está errado. A criança responde: errado? O que é errado? O mestre responde então: o que te proíbem. E a criança pergunta: que mal há em fazer o que me proíbem? Castigam-te por ter desobedecido. Farei de maneira que não saibam. Te espiarão, eu me esconderei. Te interrogarão, eu mentirei. Não se deve mentir. Por que não se deve mentir? Porque não se deve fazer isto. E você entra no círculo vicioso de novo. Em outras palavras, ou Deus entra nesse negócio, nessa equação, vindo de fora para dentro agora, não de dentro para fora, mas Deus vindo de fora para dentro, para estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, o que é justo, o que é injusto, o que é belo, o que não é belo. Ou nós estamos numa tentativa frustrada de tentar salvaguardar moralidade, verdade e beleza sem a presença de Deus. Você entende por que não é qualquer tipo de educação, mas apenas aquela educação que leva Deus em conta, que veicula a sua palavra e que procura aplicá-la à dimensão onde a corrupção humana de fato nasce e acontece, que é a dimensão espiritual. Espero que esse tempo de reflexão gere a vocês muitas outras reflexões e aplicações, e que durante todo esse dia, os princípios com os quais nós trabalhamos aqui, estejam guardados na nossa mente e no nosso coração, para nos valermos de maneira mais adequada e melhor
das palestras que vamos ouvir em seguida. Que Deus nos abençoe.